agora sim. Agora tá dando certo. Bom dia, bom dia. Eu sempre gosto de fazer alguns ciclos de lives com assuntos interessantes e aí eu escolhi esse tema hoje, preconcepção, preparando a chegada. O que muitas vezes a gente não ouve falar por aí sobre preconcepção, né? Falar sobre alguns assuntos importantes que diz respeito à preparação para uma gravidez. Se... Bom dia, Claudinha. Bom, vou começar falando, conforme vocês tiverem as dúvidas de vocês, podem ir perguntando. Quem também quiser mandar essa live para alguém que possa se interessar pelo assunto, hoje vamos falar sobre preconcepção, sobre algumas coisas que são importantes para toda mulher, toda família que planeja uma gravidez, já começando por esse tópico, né? Que às vezes, assim como muitas coisas na vida da mulher, a responsabilidade costuma ser somente da mulher. Então, a gravidez, a preconcepção diz respeito somente à mulher. A gravidez, somente à mulher, o parto e por assim vai, né? Só que na verdade não é assim, não deveria ser assim, porque uma concepção ela é realizada entre, né, duas pessoas. E quando se fala em preparação para uma concepção, envolve até mais, envolve a família, envolve o ambiente que ela está, as pessoas que ela tem contato, né? Enfim, envolve a vida dela no geral, envolve a vida da mulher no geral. E aí quando a mulher começa a se abrir para conceber uma vida, ela começa então a observar várias facetas da sua vida, que na verdade não é só ela, não é só aquele ambiente, corpo ali que está em jogo. São várias outras áreas, como o trabalho, a sua vida familiar, os seus amigos, sua vida social, né? A sua saúde, tantas outras coisas que muitas vezes ela não pensava. E aí também a gente falar sobre alguns mitos em relação a planejar uma gravidez, porque quando a gente fala em planejar, a gente imagina o quê? Aquela mulher que toma anticoncepcional e aí ela decide que quer engravidar e para o anticoncepcional e pronto. Aí tá, já vamos começar a engravidar, vamos esperar já esse momento. E na verdade, se a pessoa tem uma abertura, uma consciência maior para essa importância de estar bem fisicamente, bem emocionalmente, bem espiritualmente para receber uma vida, isso ajuda muito, tanto no desenvolvimento da própria gestação, mas também na questão do parto, do pós-parto e na vivência dela como um todo. Então, acho que hoje as pessoas estão se abrindo mais para conhecer um pouco mais sobre a pré-concepção e não ser uma coisa assim impulsiva, né? Vou querer ter um filho. Ou às vezes a pessoa quer ter um filho e não quer que seja assim, né? Uma decisão impulsiva, né? Tem que pensar. Começa a pensar nas questões de estrutura física, de ambiente, financeira, de onde mora, se vai dar certo. Hoje em dia, né, atualmente, com a nossa, ainda bem, né, nós mulheres estamos cada vez mais independentes,
Muitas mulheres estão solteiras, estão decidindo sozinhas terem, bom dia, Valquíria, sozinhas terem os seus filhos, e aí pensar, nossa, eu quero ter um filho, ou eu não quero ter um filho, eu quero ter um filho quando eu encontrar um companheiro, né, que vale a pena, eu não quero que vale a pena, eu não quero ter um filho só por ter, ou só para satisfazer a vontade de alguém. Eu quero ter um filho porque vai ser uma vontade genuína dos dois, porque eu acredito que eu encontrei uma pessoa interessante. Então, quando falamos em pré-concepção, parte desse princípio de repensar a vida, né? E aí, eu nem ia começar a live falando sobre esse assunto específico, eu ia começar falando sobre como que eu vim parar, né, falar sobre esse assunto, porque antes eu não falava, como doula eu não falava sobre esse assunto, sobre pré-concepção. Mas eu comecei a me interessar por esse assunto desde o ano passado, quando eu me formei em terapeuta de purificação do útero. É uma terapia energética. Eu sempre me tratei com terapias desde 2019, bem antes da pandemia, quando eu comecei a fazer terapia mesmo, com psicólogo e tal. E aí eu já fazia terapias energéticas, já era envolvida nesses assuntos. E aí surgiu para mim a oportunidade de fazer uma terapia de purificação do útero que visava realizar, conectar a mulher com o seu ventre, além de fazer limpezas energéticas e todos os processos que a mulher vivencia ao longo da vida e que por isso talvez desenvolva alguma dificuldade para engravidar. Porque acho que a maioria das pessoas hoje, nós já temos a consciência de que nós não somos apenas um corpo físico. Nós somos um corpo, nós temos nossos corpos sutis também, nós temos nosso corpo mental, nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual e tantos outros corpos, né? Então, cada vez mais que as pessoas ganham essa consciência de que nós não somos apenas um corpo físico aqui vagando na Terra, nós temos algo a mais, a gente precisa também voltar esse olhar para outras questões da nossa vida. Para a gravidez, né? A gravidez, para mim, é um período, um grande ciclo que a mulher vive. É um grande período importantíssimo também para a espiritualidade dela, porque ela está gerando uma vida. Ela tá, imagina ali naquele útero, ela faz toda uma alquimia, todo um processo para que aquela vida se forme, aquela vida que veio de fora, né? No caso do espermatozoide, se formou ali junto com aquele óvulo e vai formar uma vida. Então, para mim, a gestação é um período muito sagrado, mas sagrado não no sentido de, né, nessa questão de santificado, né? Mas sagrado de que é precioso, de que não existe nada igual a uma mulher gerar um filho. E o parto da mesma forma, o parto é esse momento que é o portal, a criança, o bebê, ele vai passar do momento que ele estava sendo gerado, ele estava sendo formado, desenvolvido ali no útero para vida, para fora. E pós-parto do mesmo jeito. A mulher, quando está vivendo o puerpério, vive aquele momento onde ela está renascendo, ela está se ressignificando. Tem uma parte de um livro que eu gosto muito, que acho que vocês já me viram falar aqui sobre ele, de Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Nesse livro ela fala assim que, eu não lembro exatamente como ela coloca, mas o sentido geral, ela fala assim, que a mulher, depois que o bebê nasce, no pós-parto, ela fica como se ela estivesse lá e cá. Ou seja, ela fica como se ela estivesse no céu e na terra. E para quem já foi mãe, eu acho que pode fazer um pouco mais de sentido, pode entender. Agora, para quem não foi, é mais ou menos como se a mulher, ela morresse, não no sentido literal, né? Mas a mulher morresse no parto para renascer. Então ela fica entre o céu e a terra. E é exatamente isso. A autora, ela fez isso no sentido né, no sentido espiritual, né, mas da alma mesmo. E do ponto de vista fisiológico, é um pouco também isso que acontece, porque na gestação, a mulher, ela tá com os hormônios
né, no limite, ela tá cheia de hormônios ali atuando para o desenvolvimento do bebê, para ela também, para o trabalho de parto, para a amamentação. E aí quando o bebê nasce, há uma queda desses hormônios. Então ela fica ali meio que boiando na vida sem saber o que está acontecendo, né? Tem uma criança aqui para amamentar. Eu tava de um jeito poucas horas atrás, agora eu já tô de outro. E a atuação dos hormônios muito intensa influencia nessa mulher. E tudo isso leva a mulher a se questionar quem é ela. E aí ela fica, como diz a autora, nesse lá e cá. Mas o foco da live não era nem esse, mas eu achei importante trazer aqui pra vocês. Mas enfim, eu comecei a pesquisar, a estudar sobre esses assuntos, a ver a importância que tem, né, a gente dar atenção, a gente olhar para o nosso útero, a gente olhar para o nosso corpo. Isso eu já fazia há muito tempo, essa questão de olhar para o meu ciclo menstrual, que é uma das coisas que quando a mulher ela começa a se preparar para a gravidez, ela começa a perceber porque nós temos um ciclo de, a maioria das mulheres, não são todas, né? Tem um ciclo de 28 a 30 dias, 32 dias. E nesse ciclo a gente passa por 4 fases, que é a menstruação, a ovulação, a fase lútea e a TPM. Então, cada fase dessa, o corpo da mulher vai se comportar de uma determinada forma. Cada fase dessa, o corpo da mulher, ele vai liberar hormônios específicos, a mulher vai se comportar de uma maneira. Aí quando a mulher começa a se preparar para a gravidez, ela começa a se observar mais, que é um ponto positivo pra gente, se observar. E eu lembro que eu comecei a fazer eu sempre fui muito curiosa com o meu próprio corpo, desde criança. Embora eu, assim como a grande maioria de nós, mulheres, eu fui criada com muito tabu em relação ao meu corpo, em relação à minha menstruação. Quando eu menstruei pela primeira vez, foi assim um tabu, eu tive vergonha. Foi acho que a história da maioria das mulheres que menstruam, meninas que menstruam pela primeira vez, passam. E aí, só que mesmo assim eu sempre tive uma consciência de me conhecer, eu sempre gostei de me conhecer, desde muito novinha. E quando eu comecei a ficar, acho que por volta dos 20 e poucos anos, eu observava muito a minha menstruação. E depois que eu fui mãe, isso se intensificou. Eu comecei a pesquisar sobre o meu ciclo menstrual, a observar. Eu tenho uma prima que ela na época ela veio de São Paulo, passou alguns dias na minha casa e ela elaborou um ciclo, um calendário lunar. E nesse calendário lunar, ela fez um teste com a gente, né? No caso, eu e minha irmã. E aí a gente anotava todas as fases do nosso ciclo, em que fase da lua que a menstruação descia, e o que isso mostrava sobre nós, qual era o arquétipo que estava predominando naquele mês. Então eu percebia que durante 6 meses eu estava menstruando na lua cheia. E esse padrão dizia alguma coisa sobre o meu emocional. E aí eu comecei a fazer isso com muita frequência, observar o meu ciclo menstrual através das fases da lua. Isso desde 2020, foi bem na pandemia. Acho que muita coisa aconteceu pra mim na pandemia e pra muita gente. E aí eu comecei a fazer esse exercício diário pra mim. E faço até hoje de forma mais intuitiva, que eu meio que já peguei o jeito, né, de observar mais o meu corpo, de observar ali como é que estava o meu ciclo. Então eu não precisava mais ficar anotando, né, todos os detalhes da minha menstruação, porque hoje pra mim já é muito mais fácil. Hoje, por exemplo, eu sei dizer qual é a fase da lua e sei dizer qual é a minha fase, e sei fazer um aparato geral, sabe? De como é que tá, do que a lua, do que o meu ciclo tá me sinalizando, do que essa menstruação aqui, longa ou curta, ou esse fluxo intenso, ou essa cólica em excesso, está me sinalizando. Claro que sempre acompanhada por exames médicos, por consultas. Sempre que alguma coisa surgir de diferente no nosso ciclo, a gente precisa procurar uma orientação.
para poder a gente também associar isso a nosso próprio autoconhecimento, porque isso, ter esse conhecimento trouxe para mim autonomia, trouxe para mim essa forma de autoconhecimento. Tanto é que hoje eu busquei uma psicóloga, né? Eu nunca parei de fazer terapias, né, com psicólogos. Às vezes dava uma parada de 6 meses, já cheguei a ficar 1 ano sem, mas eu sempre volto. E aí eu busco sempre pessoas, né, que estejam alinhadas também com a minha, com essa questão do ciclo menstrual, e ajuda muito. Algo que essa associação entre as minhas questões emocionais, psicológicas, com o meu autoconhecimento, que eu, nessa essa parte mais do meu corpo e mais instintiva minha, ajuda muito também a me conhecer. E eu acho que é isso para quem busca engravidar, para quem busca fazer esse planejamento, conhecer o próprio ciclo, e, se possível, para quem tem mais uma afinidade com a natureza, com a lua, fazer também esse acompanhamento de acordo com a lua. E não precisa, caso você não queira, né, buscar contato com a natureza, buscar mais práticas naturais, como chás, tudo que te torne, te traga para dentro de você mesma. Busque formas que você tenha mais contato com a natureza, para que você saia um pouco desse controle excessivo e busque se conectar mais com você mesma. Porque quando a gente se conecta com a natureza, a gente está se conectando com nós mesmas. Porque nós somos um todo, principalmente nós mulheres, somos as geradoras, somos a mãe terra, somos interligados. Não tem como dizer ou acreditar que nós somos ou estamos separados nesse mundo. Então, se conectar com a natureza, se conectar com as coisas que você gosta, que faz sentido pra você, é a mesma coisa que tá se conectando com você. E aí vem, depois disso, né, você acompanhar as fases do seu ciclo menstrual, vem todas outras questões, que são as questões físicas, os exames físicos, né, de rotina, que talvez, se alguma mulher venha a desenvolver alguma doença do sistema reprodutivo, aí já entra outros processos que ela vai ter que buscar uma atenção maior para um tratamento específico. E nesse sentido, as terapias energéticas também ajudam. A própria consciência do próprio corpo, ele entende, quando o corpo entende que você está escutando ele, que você está escutando, dando consciência aos sinais que ele está dando, aquilo ali já ajuda em algum tratamento de saúde que você venha a fazer. E aí vem outras questões, alimentação, vem as questões psicológicas, vem também o emocional, vem a família, você começa a repensar, né, a família, você começa a repensar a relação que você tem. É muito comum também, um relato que eu escuto muito, mulheres que estão tentando engravidar, sentem muita pressão da família, porque é como se a dificuldade, assim, né? Digamos, vou dar um exemplo para vocês poderem entender. Digamos assim que uma mulher está tentando engravidar. Aí ela passa um tempo, comunica para a família que está tentando engravidar, o casal comunica, mas aí ela não engravida assim de primeira. Demora um tempo. E a família começa a ter uma pressão ali sobre aquela mulher. Não é nem para o casal ou companheiro, mas sim para a mulher. A pressão se recai toda para a mulher, para quando ela está tentando engravidar. Então, se há alguma dificuldade para engravidar, aquele problema, aquele defeito não vai ser do marido, não vai ser do contexto, não vai ser da saúde, vai ser dela. E aí tudo recai, e a pressão é muito grande quando a mulher sente que está passando por essa situação. Melhor coisa, a Nayana falou aqui, melhor coisa é não falar pra ninguém que parou anticoncepcional, da forma que eu aprendi a seguir essa dica.
Nayana, eu recomendo também fazer isso, isso mesmo, não falar pra ninguém, porque a pressão externa, ela acaba atrapalhando a mulher. E quando a mulher tá tentando engravidar, e assim, não importa qual seja a dificuldade dela, se já tem diagnosticado essa dificuldade, porque muitas vezes o casal não tem diagnosticado, faz exames, né, o marido faz exames, a mulher faz exames e não consegue diagnosticar nada de primeira, assim. E aí o correto mesmo, mais indicado, tanto para preservar a saúde mental da mãe, porque é muita pressão. Já vi mães passando por, por pressões muito grandes para engravidar, porque a própria família ela não tem esse entendimento de que é um processo que não depende só do querer da mulher e que coloca a mulher num lugar de defeituosa. Já vi pessoas fazendo comentários sobre o útero da mulher, que a mulher está com o útero defeituoso, que o útero da mulher não presta. Isso não se faz. E a mulher entrou em estado de depressão porque achava que tinha alguma coisa errada com ela. E aí entra também o machismo, que é real, por mais que a gente fale. Acontece, a própria família, o próprio companheiro acredita que não, o defeito não é com ele. O defeito não é com ele, por mais que o defeito, né? Por mais que às vezes a dificuldade do casal engravidar pode ser sim do homem. Existem muitos casos, né? A gente acha que vai parar em um mês, engravidar no outro. Pensa até que no mês que vai nascer. Não é assim que funciona o nosso corpo. Exatamente. Não é assim que funciona o nosso corpo. É exatamente isso, Nayana. Cada vez que a gente começa a conhecer sobre esses pontos importantes, a gente entende que é conhecendo o nosso corpo. Quanto mais a gente conhece o nosso corpo, mais a gente sabe que não é um padrão, não é assim de hora para outra, não é igual a todos. Cada mulher ela tem uma forma de funcionar, cada mulher ela tem a própria forma de se escutar também, né? De escutar a sua intuição, de buscar as suas formas de se entender. É muito peculiar essa questão de que a mulher passa nesse processo de pré-concepção, né? E por isso que eu acho que sempre que puder mesmo, desde porque assim, a pré-concepção, ela é um período de intensas emoções, né? Digamos assim, às vezes a mulher ela pretende engravidar, mas não porque ela já tenha diagnosticado alguma dificuldade. Ela quer engravidar porque ela quer se preparar para aquilo. Ela entende que aquilo é importante do ponto de vista físico, emocional e energético. Ela entende que aquilo é importante para a sua vida. Ela entende que aquilo é importante para a saúde do seu bebê, para que o seu bebê ele tenha uma boa saúde. E aí, quando ela começa a se cuidar, é importante que ela entenda, que a família entenda que o marido, o companheiro ou a companheira, né, também se cuide. Porque é 50% de um, 50% de outro no DNA daquele bebê. Então, é importante trazer essa família para mudar, rever questões de rotina, rever questões de maus hábitos, né? Às vezes a mulher tá ali se cuidando, tá ali se preparando, fazendo exercícios, mudando a alimentação, mudando os hábitos, se cuidando energeticamente, fisicamente, espiritualmente, mas aí o companheiro não tá. E aí é onde entra esse embate, às vezes, muitas vezes. No curso que eu fiz de sintonização de purificação do útero, a minha professora, a mentora, falava assim: a gravidez, a concepção, ele é um encontro energético. Ele é um encontro de uma alma que vem através de duas almas. Então, às vezes, uma alma ela é incompatível com a outra. Eu acho que eu pelo menos já ouvi falar de muitos casos do casal que está junto há anos tentando a gravidez e não consegue.
Aí é só a mulher se separar e junta com o outro rapidamente e aí já engravida facilmente. Porque às vezes o corpo da mulher inconscientemente, e aí entra várias questões profundas também, não aceita aquele energeticamente aquele companheiro, por mais que ela ame ele, por mais que ela queira ficar com ele. Muitas vezes, e na maioria das vezes, se for um companheiro abusivo, se for um companheiro que não esteja ali em congruência com ela, pode ser que o corpo dela rejeite energeticamente um bebê daquele parceiro. E acontece muito, assim, são assuntos mais profundos, né? Que não são assim, eu falando aqui simplesmente não é fácil de explicar. Mas é como se o corpo da mulher se abrisse, sabe? Não é só dizer, não é apenas falar eu quero engravidar, ela sentir que quer engravidar. Porque uma das questões que também entra nesse ponto é a vontade inconsciente da mulher. A mulher quer engravidar, ela quer engravidar, ela fala que quer engravidar, mas no inconsciente dela ela tem medo, ela acha que não é capaz. Às vezes nem é uma vontade dela genuína, é uma vontade dos outros que ela engravide, da família, é uma pressão externa. E aí ela desenvolveu aquela vontade de querer engravidar que na verdade não é dela. E aí, claro, esses pontos mais sensíveis são identificados e são tratados como terapias, né, psicológicas, terapias energéticas, em autoconhecimento e revisão da própria vida, da própria vontade de querer engravidar. Então, a concepção, ela é um encontro, mesmo um encontro de almas, um encontro que ele pode ser fácil, mas pode ser simples, mas para algumas pessoas não é tão simples assim. Para algumas pessoas vai ter um pouco mais de necessidade de olhar para coisas mais profundas. Quando eu decidi engravidar do Guilherme, que foi em 2016, eu simplesmente assim, quer ter um filho. E aí decidi engravidar e fui lá para o anticoncepcional. Pra mim isso era planejar, o quê? 2016, eu com 20, acho que 25 anos, eu acho. Pra mim isso era planejar uma gravidez, né? Eu tinha me planejado financeiramente, eu tinha me planejado deixar o anticoncepcional. Isso pra mim era engravidar. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, né, com a consciência que eu tenho hoje, eu, com certeza, a primeira coisa que eu faria era me cuidar, né? Eu já faço isso pra mim, mesmo sem a intenção de gerar um bebê, mas no meu sentido de gerar projetos, gerar sonhos, né? O nosso útero, ele é um cálice de emoções, ele é nosso solo fértil para as nossas vidas, tanto para as vidas humanas como para os nossos sonhos. Então, quando eu busquei a terapia energética, quando eu busquei fazer a formação em terapia de purificação do útero, eu busquei principalmente para mim, para me ajudar a me conectar com o meu corpo, complementar o que eu já fazia e me ajudar a me conectar com o meu ventre, me ajudar a limpar memórias uterinas que estavam atrapalhando a minha evolução, o meu caminho, estavam ali me travando de alguma forma. E até hoje, assim, claro, é um processo, né? Eu nunca deixo de fazer como eu fiz pra mim, eu sempre tô fazendo e faço sempre que eu acho necessário. E aí eu tive essa vontade de trazer para outras pessoas, principalmente porque, né, a vez... Ai, acabou a energia. Voltou. Será que ainda tá? Vocês estão me vendo ainda? Acabou a energia?